Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Tiago, capítulo 1, versículos... Tiago, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o 23. Vamos ficar de pé um pouquinho para ler a palavra? Você encontrou Tiago 1, 19 em diante? Diz assim a palavra de Deus: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Amém? Eu quero repetir o versículo 21 com toda a igreja. Ele está aqui, vamos ler todos juntos? Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Aleluia! Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por tua palavra, que é uma semente destinada, Senhor, a nos edificar, a nos fazer crescer em Ti, em todas as áreas. E nesta noite eu declaro em nome de Jesus esse lugar cercado pelos anjos do Senhor, separação entre luz e trevas, e as nossas mentes cativas à obediência de Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, amém. Podem tomar assento, irmãos. Este versículo que nós lemos aqui, associado com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Amém? Amados, em relação ao ser humano, nós temos o conhecimento pela palavra de Deus, que o Senhor nos fez um espírito que possui uma alma e habitam em um corpo. Amém? Existe uma linha que acredita que o ser humano, o espírito e a alma são a mesma coisa. Então, eles acreditam na dicotomia: o ser humano é corpo e alma e espírito, que são uma coisa só. Na tricotomia, que é o que nós cremos pela palavra de Deus, o ser humano, ele é o seu ser, o seu eu é o seu espírito. Amém? Que possui uma alma e mora em um corpo. A Bíblia é muito clara em nos mostrar essa diferença de cada uma dessas partes que eu mencionei aqui. Então nós encontramos aqui o fundamento para essa verdade. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, eu quero que os irmãos estejam colocando, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, amém? Espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Precisamos entender, através desse versículo aqui, desse fundamento que estamos colocando na tricotomia, que se a pessoa peca, o pecado atinge o corpo, a alma e o espírito. Existem algumas pessoas que dizem assim, meu corpo peca, a minha alma peca, mas o meu espírito não. Algumas pessoas têm um entendimento errado. Mas aqui a Bíblia diz que Deus santifique o quê? O espírito, a alma e o corpo. Amém? Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, nós encontramos também um outro texto bíblico que nos dá bases. Temos outros, mas devido ao tempo não vamos expandir tanto aqui os textos. Mas diz assim, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então a palavra de Deus tem este poder de penetrar e fazer separação, e ele diz aqui, de alma e espírito, de juntas e medula. Nós sabemos, irmãos, que é muito difícil fazer uma separação de juntas e medula. Existem apenas células, e essas células, elas possuem informações. E estas informações são palavras. Então, a palavra de Deus, ela tem este poder de separar. Então, entendemos por estes versículos que o ser humano, o ser humano é o espírito que possui alma e habita em um corpo. E é no espírito recriado, o espírito que nasceu de novo, que o Espírito Santo se comunica com o homem. Amém? A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Então, nós sabemos que o espírito, ele está separado de Deus, do homem natural, do homem que ainda não recebeu a Cristo, do homem que não confessou Jesus, do homem que não reconheceu ser um pecador e reconheceu que por ele mesmo, por as suas obras, por as suas ações, por a sua bondade, ele não pode ter direito à eternidade com Deus, e pede perdão e recebe Jesus Cristo em sua vida, o seu espírito é recriado. E aquela comunicação que estava interrompida, ela passa então a existir, porque o homem espiritual, um novo homem, recebe no seu espírito o Espírito Santo de Deus, e então ele passa a se comunicar com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecador. Amém? E nós entendemos o seguinte: mas quando eu estava no pecado e eu falei com Deus, falou em arrependimento, Deus ouviu e atendeu. Amém? É claro que Deus escuta tudo, Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas a resposta vem quando as pessoas se arrependem, quando nós nos arrependemos. Amém, irmãos? Estou me fazendo entender até aqui? Glória a Deus. Pastora, e o que isso tem a ver com o culto da família, com família? Nós vamos chegar lá e você vai entender que tem tudo a ver. Tem a ver com os nossos relacionamentos, tem a ver com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento, com aquilo que Deus tem para realizar em nossas vidas. O entendimento que precisamos ter sobre a nossa vida espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, quando falava à igreja de Coríntios, que não podia se referir às pessoas como adultos, mas se referia como a meninos, porque eles ainda não tinham o entendimento da vida espiritual. Amém? O que acontece conosco?
Quais são os problemas que acontecem dentro das famílias? Problemas de relacionamentos, traições, falta de perdão, falta das pessoas tomarem posição nos seus papéis. Muitas vezes papéis são invertidos, não é verdade? Então, problemas são gerados, os problemas vão acontecendo dentro das famílias. E quando a pessoa tem esse entendimento de que existe uma vida espiritual, que Deus proveu para o ser humano, para que ele ande em vitória, acima das circunstâncias, as coisas naturais, elas são subjugadas pelo homem espiritual. Amém? E não somente dentro das famílias, mas nos lugares diversos de relacionamentos de cada um de nós. Amém, irmãos? Então, o grande problema está na alma. Amém? O grande problema está na alma, porque muitas vezes as pessoas recebem a Jesus e vivem no nível da alma. Ora, aqui nesse versículo que nós lemos, eu vou ler novamente, a palavra de Deus diz: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. O espírito foi salvo. Amém? Recebeu a Cristo. Imagina aquele espírito morto, preto, sem vida. Recebe o poder do sangue de Jesus, recebe a vida, está ali. Um servo de Deus, uma serva de Deus, lavado, remido no sangue de Jesus. Mas e a alma? E a alma? A pessoa vem, aceita Jesus, volta para casa, ela volta do mesmo jeito. Nós olhamos para a pessoa, ela volta do mesmo jeito. Se o cabelo é preto, volta com o cabelo preto. Se ela tem uma pele mais clara, volta do mesmo jeito. Se é novo, se é velho, cada um volta do mesmo jeito no corpo. E nós não vemos o que aconteceu no espírito. Mas como a pessoa é condicionada, viveu a vida inteira no nível da alma, há da parte de Deus um conselho para cada um de nós. Acolha com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Salvar a alma de quê? Dos medos, dos sentimentos, das emoções. A alma fala aqui, irmãos, de 3 partes importantes que nós devemos saber: os sentimentos, as emoções e a mente. Amém? Então a mente é a parte que nós guardamos o conhecimento, o saber. A vontade é aquela parte em que nós podemos escolher, onde nós rejeitamos, escolhemos e buscamos aquilo que queremos. E a emoção, onde nós podemos cultivar amor, ódio, alegria, tristeza. Então tudo isso fica na alma. Amém? E a nossa alma precisa ser trabalhada. Amém? E nós vamos chegar lá. O consensus gentium, que significa a opinião popular, numa grande maioria, nas culturas diversas, entende que existe uma alma, que o ser humano ele tem uma alma. Outros já entendem que não, que é o corpo morreu, acabou tudo, não tem outra vida, se acaba tudo na morte. Outras culturas acreditam que a alma, quando ela desencarna, ela vai evoluir. E nós sabemos, queridos, que pela palavra de Deus isso é totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Amém? O nosso espírito, ele volta para Deus. A alma, ela tem um destino para receber um corpo e morar ou no céu ou morar no inferno.
É assim que a palavra do Senhor nos mostra. Amém? Então, nós vemos que em nossa vida cristã, nós sempre nos deparamos com escolhas. E andar com Deus também, irmãos, nos leva a fazermos escolhas. Nesta noite, a exposição desta palavra, nós teremos que fazer algumas escolhas. Amém? Ora, eu posso escolher hoje ter uma vida vitoriosa no Espírito. Eu posso escolher hoje continuar a mesma vidinha de crente andando a nível de alma. E aí vou, de vez em quando, cometendo algumas falhas, alguns pecados, mas estou vivendo no nível da alma. Crente normal, sem crescer em Deus, sem crescer na palavra, sem ter experiências com Deus, vou levando a vida, estou salva e a alma vai falando sempre mais alto. Eu preciso aprender então, na palavra de Deus, qual o caminho para esse crescimento. Amém? Glória a Deus. Lá em João, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, João 10, perdão. João 10, versículos de 1 a 4, o Senhor disse o seguinte: em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Amados, nós somos ovelhas do Senhor. Amém? O Senhor, Ele é o nosso pastor. E nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Nós precisamos discernir a voz do Senhor nos ensinando, nos conduzindo, nos guiando, a fim de que todo o nosso viver agrade ao Senhor, seja movido pela sua perfeita vontade. E isso, irmãos, nos fará algo tremendo, porque as nossas realizações serão de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, a nossa alma, nós entendemos aqui por esse versículo que a nossa alma precisa de salvação. Amém? Porque aqui a palavra de Deus diz que a palavra, ela é poderosa para salvar a alma. Então, antes de chegar aqui nesse versículo 21, o autor estava falando de concupiscências, ele estava falando de atitudes carnais, ele estava falando de ira, ele estava falando de egoísmo. Nós podemos ver aqui, se você der uma lidinha depois, desde o início do capítulo, nós vamos encontrar essas verdades. Então, o que ele diz? Pelo que eu estou falando, por conta da ira, das concupiscências, eu instruo a vocês a despojar-vos, a livrar-vos de toda a imundícia. Essa palavra aqui no grego é a palavra apotiteme, que significa tirar. É uma metáfora que representa o tirar as vestes. E o Senhor, nesta noite, através deste versículo, de cada palavra deste versículo, Ele nos convida a tirarmos as vestes da alma que nos fazem, queridos, andar no nível da carne, que nos impedem de andar no nível espiritual, não como meninos, mas, irmãos, como pessoas que crescem em Deus, que a cada dia estão avançando, que cada dia estão prosperando, que cada dia estão crescendo no conhecimento e na vida de Deus. Amém? Então ele diz assim, olha,
Tira essa roupa suja da alma. O que está na alma, muitas vezes vem do diabo. Vem de Satanás. Eu posso usar o seu exemplo, Flávia, já que você deu testemunho? No relacionamento, você disse que era arrogante, que as coisas tinham que ser como você queria. Quem estava administrando a sua vida? O diabo. Através do que ele colocava na mente, você agia no corpo, porque o espírito estava separado de Deus. Mas isso acontece também com pessoas que estão na igreja. Homens irados, mulheres iradas, mulheres insubmissas, não é verdade? Pessoas que não se relacionam com Deus, pessoas que criticam, pessoas que não ouvem Deus. O Senhor disse aqui em João 10, nós lemos aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é verdade? Pessoas que no nível da alma não têm fruto, paciência, domínio próprio. Não é verdade, queridos? Então ele diz assim, ele dá um conselho: arranca essa veste. Que veste é essa? Nós vamos encontrar aqui outros textos que nos dão algumas dicas. Eu quero que você fique bem ligado nessa mensagem. Por quê, queridos? Se essa verdade, ela cair no nosso espírito, de forma que nós comecemos a praticar, você vai decolar, eu vou decolar, a igreja vai decolar na vida espiritual. Porque muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos, contra essas tendências carnais e não sabemos como agir. Mas nós precisamos identificar. E este é um grande benefício que o Espírito Santo opera em nosso espírito. Amém? Porque o espírito recriado e uma mente renovada pela palavra de Deus levará um corpo a ser dominado pelo Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Eu declaro em nome de Jesus que a semente não vai ser roubada na vida de ninguém, porque essa verdade vai libertar muitas almas aqui, salvar muitas almas aqui. Aleluia! Vamos andando nos textos, Efésios 4, 25, 27. Nós vamos encontrar em 3 textos aqui algumas vestes da alma. E que o Senhor nos orienta, pelo que despojando-vos, livrando-vos, rejeitando. Amém? E isso nós precisamos, irmãos, usar o livre-arbítrio para fazermos isso. Efésios 4, 25, 27. Algumas dicas aqui do que muitas vezes está na alma das pessoas e que precisa ser arrancado. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você vai me ajudar a pregar. Você vai dizer para quem está do seu lado aí: não dê lugar ao diabo. Se nós não andarmos totalmente em espírito, o diabo tem lugar em nossas vidas, irmãos. É uma mentirinha aqui. Vamos nos deter aqui aos pecados que estão listados aqui na palavra de Deus. É uma mentirinha aqui, né? Aí muitas vezes as pessoas, para maquiar a mentira, dizem assim: eu faltei com a verdade. Contei a história, mas faltei com a verdade. Aqui na Bíblia chama de mentira. Falai a verdade com cada um, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Lá em Hebreus 12, 1,
outro texto que nos mostra que a sujeira da alma, e que nós estamos representando aqui pela palavra que foi dita, como roupa. Portanto, Hebreus 12:1, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele diz aqui, irmãos, deixemos todo o embaraço. Imagina que estas obras da alma, que nós falamos aqui algumas coisas, elas que nos embaraçam. Imagine que você que tivesse aqui umas cordas amarrando as minhas pernas. Eu não teria uma facilidade de me mover. Por quê? Estava impedida. Então ele diz aqui, pelo que deixemos todo o embaraço, sou eu que tenho que tirar as cordas das pernas que embaraça e prosseguir adiante. Eu preciso tomar uma decisão de deixar que a semente, a palavra enxertada em mim salve a minha alma. E aí existem pessoas que acham que, não, vou ali na fila da unção, o pastor Edilson põe a mão na minha cabeça, ora, eu vou ficar livre disso. Irmãos, tem coisas que nós precisamos fazer. Amém? Tem milagres que nós precisamos tirar a pedra para Deus operar e dar a palavra de ordem. A palavra de ordem Ele já deu. Deixemos todo o embaraço. Amém? E vamos, irmãos, prosseguir, vamos correr, vamos avançar na carreira que nos está proposta. Não dá tempo. Não dá tempo, irmãos, de ficar brincando com essas coisas mais. O mundo está podre. As pessoas, irmãos, estão em um nível de malignidade, andando numa malignidade muito grande. Os sinais estão aí, Jesus está voltando. E nós precisamos correr. Amém? Vamos correr a carreira que nos está proposta. Deus tem um caminho para você trilhar, para eu trilhar. Mas nós precisamos deixar a palavra de Deus salvar a nossa alma. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro 2, versículos 1 e 2. Diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas, maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite, a fim de por ele crescerdes para a salvação. O texto diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. E aqui ele diz para que cada um deseje ardentemente, como criança recém-nascida, o puro leite que é a palavra de Deus, a fim de que possamos crescer. As crianças, para crescerem, precisam de leite. Amém? Se uma pessoa pega uma mamadeira, uma chuquinha, e coloca lá um leite, ou que tirou do seio da mãe, ou que fez ali um leitinho, um leitinho, um nanon, alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu não compro leite, né? Para criança. Não lembro mais. Mas tudo bem, você lembra aí. E aí eu preparo aquela chuquinha. E aí eu pego lá uma água do esgoto, da pia. Aquele que fica lá, que cria uma nata. Aquela gordura fedida. E pego no conta-gotas e coloco dentro da chuquinha. Alguém em sã consciência vai dar para o seu bebê? Com certeza não.
O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que nós precisamos, irmãos, deixar o pecado e desejar nos alimentarmos do puro leite, sem mistura. A palavra. E você tem acesso à palavra de Deus. Eu tenho acesso à palavra de Deus. E nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu pensei que era só no domingo à noite, no texto que é lido para o sermão. Não. Porque você e eu, nós não nos alimentamos só uma vez por semana. Eu acredito que a grande maioria aqui, aqueles que não estão em propósito de jejum e oração, se alimentam pelo menos 3 ou 4 vezes por dia. Não é assim, irmãos? E nós precisamos desejar ardentemente esse leite. Amém? E o que acontece quando as pessoas elas estão andando no nível da alma? Não querem ler a palavra. Não conseguem ler a palavra. Ler a palavra de Deus torna-se enfadonho. Ler a palavra de Deus dá um sono. A pessoa está ali desperta e tal fazendo. Pegou na Bíblia, dormiu. Quantas vezes isso acontece? Ou só acontece comigo? Então nós precisamos nos disciplinar. Amém? Eu conheci uma pessoa que essa pessoa disse o seguinte: quando eu vou ler a Bíblia, que o diabo vem para botar sono, aí eu começo a falar em voz alta. E aí eu vou falando em voz alta, falo: ó, diabo, você veio para colocar sono, pois agora você vai, se você ficar aqui, você vai ter que ouvir Bíblia, porque eu vou falar bem alto. Aí pega a Bíblia, sai andando e lendo a Bíblia em voz alta. Amém? Se tem que fazer assim, hoje é o dia. Amém? Porque conhecimento do Senhor está chegando. Aí ele diz assim, irmãos, nós vamos aqui em cada palavra desse versículo, né? Ele diz: pelo que? Rejeitando toda imundície. Essa palavra aqui, toda, reforça o adjetivo num sentido mais amplo. Então é toda imundície, toda impureza. A palavra impureza aqui no grego é ruparia, que significa imundície, caráter sujo, poluído, todas as formas de iniquidade e maldade. Amém? Críticas, julgamentos, malícia. E ele diz, e essa palavra, ela tem um sentido também, irmãos, de mau cheiro no grego. Por quê? Porque o pecado diante de Deus, ele fede. Amém? Então, aqui a palavra diz para que toda impureza, toda malignidade, todo caráter sujo, toda poluição na alma, todas as formas de iniquidade, de maldade, seja arrancado. Amém? Ele diz também, rejeitando toda a imundície e acúmulo de malícia. São os males morais, os vícios que degradam o corpo, a ira, as ações desprezíveis do ser humano. Existem coisas, irmãos, absurdas que estão acontecendo, que se a pessoa não estiver firme em Deus, entendendo que Jesus está voltando, a pessoa começa a entrar em pânico. Saiu uma notícia aí de uma pessoa, a polícia descobriu na internet, não é no Brasil, é uma pessoa que vende meninas de 8 a 10 anos. E o anúncio da venda das meninas, são meninas virgens, que são vendidas para a prostituição, para serem escravas sexuais. Irmãos, o anúncio da venda dessas crianças é completamente abominável. Nós
olhamos e entendemos que por detrás daquilo ali existe o caráter do diabo, oferecendo às meninas, irmãos, de uma forma pejorativa, uma coisa imunda. E tudo isso está acontecendo. Nós precisamos orar. A igreja do Senhor precisa orar. Mas como que a igreja vai orar? Como que a igreja vai entrar em sintonia com Deus se ela anda no nível da alma? Querer orar, irmãos, querer reunir pessoas para orar, motivar pessoas para orar, para investir tempo na presença de Deus, em todo o mundo hoje, é uma grande dificuldade. É claro que existe um remanescente, tem um povo que está sedento de Deus, que tem orado de dia e de noite, que tem passado noites acordadas orando. É muito mais fácil andar na alma e vai fazendo as coisas de qualquer jeito e vai achando que de qualquer jeito Deus está recebendo. Nesta noite o Espírito Santo está chamando a igreja cristã semear para andar em um nível mais elevado. Aleluia! Para salvar as suas almas. Aleluia! E fazer aquilo que Deus quer. Ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus quer. Porque quem ouve a voz de Deus e quem anda no Espírito não pratica essas obras que nós mencionamos nos versículos anteriores. Aleluia! Aleluia! Nós não podemos sustentar a nossa vida espiritual no nível da alma. Fracassaremos em todos os sentidos. Ao invés de ganharmos tempo, irmãos, de remirmos o tempo, nós seremos sufocados pelos afazeres, pelas coisas da vida. E aquilo que é mais importante, que é estar na presença do Senhor, ouvir Deus, ouvir as diretivas do Senhor para as nossas vidas, andamos muitas vezes como meninos. E quem sofre com tudo isso? A família. A família é que sofre. Mulheres sofrem. Homens sofrem. Crianças sofrem. Professores sofrem. Mas Deus tem uma alternativa poderosa para as nossas vidas. Aleluia. E é a sua palavra. Amém? Diga a palavra. A palavra de Deus. Aleluia. Então, irmãos, qual é a solução para a alma? Qual é a solução de Deus para a alma? Como tratar estas emoções, estes sentimentos, essas vontades? Nós sabemos que existem as práticas espirituais que nos fazem crescer. Alguém pode me dizer alguma? Jejum, orar em línguas, ler a palavra, adorar, muito bem, adorar. Adorar é uma prática espiritual poderosa. E nós, irmãos, não nos importamos muito com a vida de oração, de adoração, de ações de graças, do andar em amor. Estamos no louvor, muitas vezes cantando e pensando, amanhã é segunda-feira, não sabe nem o que está cantando. Segunda-feira eu tenho que fazer isso e tal, vou na casa de fulano e tal, tem conta para pagar e tal. Está na adoração. Corpo presente, alma, mas o espírito está longe. Isso acontece, irmãos. A pessoa vai longe, anda a Brasília inteira, vai no Piauí, minha terra, Teresina. Andou, mas a adoração em espírito, ela não aconteceu. É bom saber dessa verdade, irmãos, para que nós nos importemos com isso e procuremos então ouvir o Senhor, colocando a prática espiritual cada dia em nossas vidas e sujeitando a alma à palavra de Deus. Amém? Nós queremos isso.
para as nossas vidas, amém? Agora, se a pessoa passa a semana inteira se enchendo de tudo enquanto é filme, notícia ruim, novela, etc, etc, não tem como. Não tem como, irmãos. Porque uma notícia como essa que eu mencionei para os irmãos, já me deixou abatida. Eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Nós estamos orando por essas crianças. Nós estamos orando por aqueles cristãos perseguidos que estão queimando a igreja, matando todo mundo. Não, está tudo bem para mim. Eu quero saber da minha vida. Eu quero saber se no final do ano eu vou trocar de carro. Eu quero saber se eu vou casar. Eu quero saber isso. Irmãos, nós somos assim. E o andar em amor, o servir, ele dificilmente acontece na vida de quem anda na alma. E muitas vezes porque nós trazemos a religião em nossa vida espiritual, nós queremos fazer algo para agradar a Deus. E aí nós queremos agradar a Deus com as nossas obras. Mas a nossa adoração, irmãos, é em espírito e em verdade. Amém? Então, como eu vou tratar dessas coisas? Como eu vou tratar? A Bíblia, nesse mesmo versículo aqui, nos mostra o caminho. Amém? Diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhei. E para que eu possa acolher a palavra de Deus, eu preciso, irmãos, reconhecer a minha necessidade. Eu preciso reconhecer, Deus, eu preciso da tua palavra. Eu preciso aprender a tua palavra. Porque a alma, ela não quer aprender a palavra, ela não quer estudar a palavra, ela não quer ler a palavra, ela não quer escola bíblica dominical, ela arruma muitas desculpas e não quer. A alma, você acorda no domingo de manhã, a alma diz, olha, a cama está uma bênção. Olha, a alma vai dizendo, olha, você tem que fazer almoço hoje, se você não fizer cedo, você vai se enrolar. E aí a alma vai lembrando tudo que a pessoa tem que fazer durante a semana. E vai oprimindo, e vai oprimindo. Nós precisamos reagir. Amém? Afinal de contas, nós somos seres espirituais que precisamos nos alimentar do alimento espiritual. E o alimento espiritual do crente é a palavra. Diga palavra. Aleluia. Diga forte, decidido, ousado, irmãos. Nós somos filhos de Deus, andamos em espírito e somos ousados. Sabemos sim que precisamos da palavra. Diga, eu preciso da palavra. Aleluia. Então eu preciso ter consciência disso. Porque se não vier, irmãos, consciência disso, entra ano e sai ano e a pessoa do mesmo jeito. Entra ano e sai ano e a pessoa do mesmo jeito, sendo derrotada por pequenas coisas. Aleluia. Além de reconhecer, eu preciso ser humilde. Porque, irmãos, muitas vezes o orgulho, nós temos hoje tanta facilidade, tanto livro, tanta fita, tanto DVD, na internet tem milhares e milhares de pregações, de tudo. Só que não adianta se essa palavra não cair no espírito. E como nós vemos a situação da igreja brasileira, será que está resolvendo, irmãos? Será? Os crentes no Brasil estão fazendo a diferença? Irmãos, enquanto houver contendas, confusão no meio do povo de Deus, divisão, pastor falando mal de pastor, enquanto houver coisas negativas, e não se escandalize com isso, porque Jesus, Deus, Ele não escondeu na Bíblia o pecado de nenhum dos filhos dele. Podia não ter deixado escrito o pecado de Davi.
Não é verdade? Podia não ter deixado. Mas Deus, Ele é luz. Em Deus não existe treva alguma. E a grande virtude de um crente é reconhecer as suas falhas. Aleluia! É reconhecer, ser humilde. Deus, eu errei. Eu preciso me consertar nessa área. Deus, eu reconheço que eu tenho vivido 90% da minha vida no nível da alma. Deus, eu quero aprender essa vida do Espírito. Aleluia! Irmãos, olha, quando Deus ministrou essa palavra, faz muito tempo que eu digo aqui na igreja, quando eu leio esse versículo, eu falo, olha, eu tenho uma palavra para falar sobre Tiago 1, 22, lembram? Olha, nós vamos falar sobre isso, já falei na escola bíblica dominical, e o dia que Deus marcou foi hoje, amém? E irmãos, isso daqui é uma grande libertação para nós, aleluia, porque o Espírito, ele precisa ser mais forte do que a alma. O Espírito precisa falar mais alto do que a minha alma. Amém? Quando eu for falar alguma coisa para alguém, eu tenho que falar coisas espirituais e certos que aquilo que eu estou falando veio da parte de Deus e que Deus está aprovando. Quando eu for fazer alguma coisa, eu preciso saber que eu estou sendo guiada pelo Espírito de Deus. Ter uma convicção. Amém? Aleluia. Então, o primeiro passo aqui para salvar a alma é acolher. Amém? Acolher a palavra de Deus. É acolher. Eu preciso acolher. Existem pessoas que querem saber mais do que a Bíblia. A Bíblia está dizendo uma coisa e a pessoa está dizendo, não, eu não aceito isso aqui. Eu preciso ser humilde e aceitar aquilo que Deus está falando na palavra. É o que Ele deixou para nós, que nós precisamos, irmãos, nos firmar. Vai passar o céu, vai passar a terra e a palavra de Deus não vai passar. Ela está firmada nos céus. A palavra é Jesus. A palavra é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra é Jesus. E quando você se expõe à palavra, você enche o seu espírito da palavra, você está se enchendo de Jesus. A mente de Jesus está sendo colocada na sua mente. Aleluia, aleluia. Aí ele diz, acolhei como? Com resistência? Acolhei com raiva, acolhei com orgulho. Você acolha, mas você passa pela sua razão. Investiga se na ciência está certo isso, se bate, se Deus ele está falando, se as leis naturais elas estão de acordo com isso daqui. Não, a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos acolher com mansidão. Mansidão. O homem natural, carnal, ele é altivo, mas o homem espiritual, ele é manso. Aleluia. E a palavra aqui no grego é prautes, que significa humildade, gentileza. Vem, palavra, entra, você é bem-vinda, fica aqui. Acolher com mansidão. Sabe aquele seu parente que você estava esperando muito uma visita, que você prepara tudo dentro de casa, já deixa uma comida lá boa, preparada, uma caminha preparada, com os melhores lençóis, as melhores toalhas, para receber aquela pessoa que você queria tanto ver, queria tanto receber. Devemos preparar o nosso coração para receber a palavra. Aleluia. Eu fui pregar em um lugar, eu estava pregando e o povo tricotando. Conversando. Está acolhendo a palavra? Está recebendo alguma coisa? Eu continuei pregando. Por quê, irmãos? O Senhor falou que a palavra ela é implantada. Essa linguagem, ela tem a ver com agricultura, com o plantar mesmo.
E aí o Senhor fala sobre o plantar, a palavra, ele fala lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 19 a 23, ele fala sobre isso, sobre uma semente que é plantada. Então, é uma metáfora baseada na vida agrícola. O plantar a semente no coração do homem. Ele diz assim, lá em Mateus 13: a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A pessoa ouve, né, mas não quer muito saber não. Não deixa. Aí, o que a Bíblia diz? Que foi semeado à beira do caminho, e aí ele não entende e também não quer saber e deixa para lá, né? Ah, mas na minha família não é assim, eu cresci sabendo de outro jeito, a ideia da minha família era desse jeito, então não sei não. Aí ele diz: e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Recebeu a semente, ali, glória a Deus, aleluia, sou crente, estou salvo, meu Deus e tal. Aí o diabo fala assim: peraí, vou lá, vou usar o chefe dele, vou usar um parente, vai se levantar, vai perseguir, vou colocar nele uma confusão. E aí essa pessoa faz o quê? Ela abandona. Tem gente que deixa Jesus por qualquer coisa. Está aqui, o Senhor ensinou, irmãos. A semente que foi plantada na hora da luta: ah, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, que Deus é esse que está permitindo isso e isso na minha vida. Fica firme. Recebeu a palavra, fica firme. Se agarra com a palavra, se agarra com Jesus. Amém? Aí vem o outro, ele diz aqui: e o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse é aquele que vai para a casa de Deus, faz uma campanha, está lá em tudo enquanto é EBD, culto de quarta, oração de sexta, escola bíblica dominical e tal. Aí Deus abençoou. Aí vem os cuidados do mundo, né? Comprei meu carro. Ah, hoje eu não vou não. Choveu, abri um monte de buraco perto da igreja, não vou botar meu carro não. Que é isso? Jesus poderoso. Vou orar daqui, vou assistir pela internet, né? Os cuidados, sedução das riquezas. Não, olha, agora eu tenho um cargo, tenho status, então não posso estar em qualquer lugar. Então, agora meu nível é outro. Tenho que andar com pessoas do meu nível. Não é assim? Irmãos, eu estou falando do que eu já ouvi. Eu já ouvi pessoas me falando isso. Está entendendo? E aí vai se afastando. Jesus falou. Jesus falou que seria assim. Nós não precisamos nos escandalizar nem entristecer com ninguém por causa dessas coisas. Porque se a pessoa não tiver com o espírito cheio da palavra, a alma vai falar mais forte. E a alma vai querer o quê? Ah, não, hoje não. Olha, meu amigo, cara importante, me convidou para um jantar na casa dele na hora do culto. Eu não posso deixar. De jeito nenhum. Hoje é ceia, mas Deus entende. Deus entende, é meu amigo. Aí eu vou num domingo, aí o diabo manda mais um convidar no outro. Aí o diabo manda mais outro convidar no outro. Aí a pessoa passa 1 mês, 2. Aí, pastor, tamo junto. E essa daqui, irmãos. Aí o versículo 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra, diga, esse sou eu. Sou eu. Tenha convicção disso. Diga, meu coração é terra boa. Aleluia. Ele diz assim: foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, entende, amém, dá fruto,
e produz 100, 60 e 30. Aleluia, esse é você, sou eu. Então, irmãos, a palavra ela deve tomar todo o nosso ser. Amém? Lá em Filipenses, Paulo diz no capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo. E como Cristo vive? No Espírito. Amém? Comandando a alma, sujeitando o corpo. Amém? Então, lá em Gálatas 2:20, ele também disse: Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Amém? Diga com convicção: vive em mim. Aleluia, Cristo vive em você. Então, irmãos, aqui ele diz: olha, receba com mansidão a palavra em vós, enxertada, plantada, a qual pode salvar. Esta palavra aqui, salvar, no grego é a palavra sozo, não significa salvar do inferno, significa restaurar, transformar, curar, refrigerar a alma. Se a sua alma está abatida, angustiada, triste, receba o sozo de Deus para ela nessa noite, através da palavra, porque a palavra de Deus tem o poder do sozo, de restauração, de transformação, de libertação, de cura. Aleluia! Oh, aleluia! Deus proveu, irmãos, uma forma de nós sermos transformados. E essa transformação passa pela palavra de Deus sendo plantada no nosso espírito. Amém? Esse espírito precisa crescer em Deus. Amém? Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, como eu li, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Amém? E o Senhor Jesus é a palavra personalizada. Ele é o verbo de Deus. E nós precisamos nos expor e nos alimentar da palavra de Deus. Aí o nosso espírito é fortalecido através da palavra, através da oração em línguas, através do jejum, através da adoração, através do andar em amor, perdoar. Amém? Glória a Deus. E aí vamos crescendo. Glória a Deus. Você gostou de ouvir essas coisas? Irmãos, faz uma grande diferença em nossas vidas. Amém? Faz uma grande diferença em nossas vidas. É o andar no Espírito Santo de Deus. Amém? E não tem como ouvir a voz do pastor na carne. Os filhos de Deus são guiados por Deus. E guiados aonde? No Espírito. Amém? Agora, irmãos, eu pergunto: você acha que o Espírito Santo vai mandar eu ou você fazer alguma coisa que nós vamos nos arrebentar? Que vai dar confusão? Que vai nos entristecer? Que vai trazer problema no meio da família? O Espírito Santo vai fazer isso? Não. Então, imagine comigo, essa vida é a vida de Deus para nós, irmãos. Amém? Você consegue entender isso? Eu estou me fazendo compreender que essa é a vida de Deus para nós, é a vida do Espírito. Aleluia! Aleluia! E aí, quando nós vivemos essa vida, o sermão não é cansativo,
porque eu estou recebendo palavra, o meu espírito está ali. Eu estou vibrando com tudo aquilo que eu estou recebendo, glória a Deus. Eu não olho para o relógio para ir embora. Meu Deus, que coisa tremenda, eu quero isso para mim. Porque o meu espírito, irmãos, está recebendo. E a minha alma, ela está sujeita. Ela tem que ficar calada. Ela tem que ficar calada. Você diz, olha, alma velha, você já tem que ficar crucificada. Você vai ser crucificada. Vou te colocar na cruz hoje. Você não quer que eu leia? Não, pois eu vou ler. Você não quer que eu ore? Não, pois eu vou orar. Você quer que eu fale, que eu brigue, que eu traga confusão? Pois, alma, eu te digo que a língua, você não vai usar a língua para falar o que não é para falar. Vai ficar calada. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, veja bem, o que isso tem a ver com o culto da família? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, irmãos. Irmãos, se nós andarmos nesta vida, acabou, irmãos. Acabou. Está andando na vida espiritual, o Espírito Santo está conduzindo, o Espírito Santo vai conduzir o abençoado a tratar com a abençoada vai ser conduzida por ele para tratar com o abençoado, os dois abençoados vão tratar direitinho com os abençoadinhos, amém? Você vai estar nos seus relacionamentos com tanto de gente abençoado, e vai crescendo, e entre vós tem salmos, tem hinos, tem cânticos espirituais, aleluia, tem adoração, uma adoração fervorosa que atrai a presença de Deus, e a família está abençoada, e a família abençoada, o trabalho está abençoado, aleluia, e aí a frutificação de 100, de 60, de 30, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, o último versículo que nós lemos aqui, penúltimo, ele diz assim, olha, vou repetir isso que vai ficar bem claro para nós. Pelo que você rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, receba com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a sua alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Amém? Prega para essa bênção que está do seu lado. Seja praticante da palavra e se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a palavra é tão poderosa. O salmista disse no Salmo 119, versículo 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, a angústia da alma. Ele disse, olha, isto é a minha consolação na minha angústia, a tua palavra me vivifica. Aleluia, aleluia. Ele disse lá no Salmo 56, no versículo 3, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Grava essas palavras no espírito, porque o dia da adversidade vem, mas você vai confiar nele. Eu vou confiar nele. No dia em que eu temerei de confiar em ti, no dia em que eu temer que aquele meu parente está afastado, está longe, está acorrentado, eu hei de confiar no Senhor. Nas minhas muitas angústias, a tua palavra alimenta a minha alma, a tua palavra é o meu consolo. Aleluia. Feche os seus olhos, querido, nessa hora. Fale com o Pai. Não sei se eu consegui comunicar aquilo que eu recebi do Senhor quando eu li essa palavra. Ela saltou das páginas como rema para a minha vida. E eu entendi o porquê de muitas vezes nos movermos no nível natural. É porque nós precisamos
receber essa palavra com mansidão, com alegria, considerando aquilo que Deus diz e tendo uma vida espiritual que cresce com as práticas que Ele nos deixou. Aleluia, Pai.